Hoje a gente vai falar sobre vetores escalares. Por que que isso é necessário? No nosso programa, o próximo tópico trata de leis de Newton. E as leis de Newton envolvem forças e acelerações. E para tratar disso, a gente precisa saber o que é um vetor e o que é um escalar, já que tanto as forças quanto as acelerações são grandezas desse tipo, são grandezas vetoriais. No próximo slide, nesse nosso próximo slide, segundo slide, eu já explico aí, mostro para vocês o que é uma grandeza física vetorial, o que é uma grandeza física escalar. As grandezas escalares são aquelas que a gente só precisa de um número para que ela fique definida, como por exemplo massa, tempo, pressão, temperatura, energia. Se alguém diz que uma massa é de 400 kg ou 90 kg, essa informação é completa. Por outro lado, quando a gente trata de forças, é muito complicado, porque uma força não é uma grandeza escalar. Se eu falo em uma força de 100 newtons, eu preciso informar também se ela é vertical, horizontal, se ela é do norte para sul, do leste para oeste, ou até se é uma força que forma um ângulo em particular, por exemplo, com eixo x, pode ser uma força que forma um ângulo de 45 graus com eixo x. Todas as grandezas com essa característica são ditas grandezas vetoriais. Uma das primeiras coisas que se tem dúvida, né, é sobre como que eu represento uma grandeza vetorial. Um vetor normalmente é representado por uma letra com uma seta em cima indicando este é o vetor força, por exemplo, ou o vetor velocidade. Também os vetores são muito comumente representados pelas componentes deles. Vocês podem ver aí na figura um vetor f que forma um ângulo θ com o eixo x, o eixo horizontal, e as componentes desse vetor, componente fx, componente horizontal, módulo do vetor força vezes o cosseno do ângulo θ, e de maneira similar o fy é igual a f seno de θ, sendo aí uma representação baseada nas próprias definições geométricas de seno e cosseno. O exemplo que é mostrado nesse slide, ele aponta o seguinte: uma força com 10 newtons, ela pode ser representada por uma seta, mas também pode ser representada só pelas componentes. Aí nesse caso nós temos uma componente x, que é de 5 raiz de 3 newtons, e uma componente y, que é de 5 newtons. Como é que isso é representado? O F igual a 5 raiz de 3 na direção em sentido x, é o que esse I indica, né? Ele representa aí o vetor unitário na direção x, e analogamente o vetor J representa a direção e sentido positivo no eixo vertical. Ele representa aí então 5 newtons para o lado positivo do eixo y. Perdão. Nesse slide nós vemos um exemplo, um vetor aí de 20 newtons que forma um ângulo de 45 graus com o eixo x, só que a componente dele com o eixo x agora é negativa, né? Então o vetor f é menos 20 cosseno de 45 graus na direção x, do lado negativo, e mais 20 seno de 45 graus, componente j. Portanto, esse vetor é um vetor força que atua do centro para a esquerda e do centro para cima. E isso é possível visualizar, isso é possível entender a partir dessa representação chamada cartesiana dos vetores. Nesse slide vocês veem uma figura que tem aí 4 vetores, né, todos eles planos no eixo x e y, e o objetivo é que vocês façam o mesmo que eu fiz nos slides anteriores, ou seja, que vocês escrevam a forma analítica, né, representação cartesiana de cada um desses vetores. Esse exercício, como os demais da lista, devem todos ser colocados aí numa folha que vocês vão escanear e vão enviar para mim por e-mail. A soma de vetores, como é mostrado nesse slide,
ela segue as regras um pouco diferentes das regras dos escalares, já que a gente precisa levar em consideração a direção e o sentido de um vetor. O jeito mais fácil de visualizar isso é pela regra do paralelogramo, como foi desenhado na figura, e a forma de calcular mais fácil e mais direta é fazendo isso componente a componente de cada um dos vetores. O exemplo mostra como isso é feito para dois vetores, mas poderiam ser 3, 4, 10, enfim, um número muito maior de vetores.